Olá pessoal, neste vídeo trataremos sobre o novo constitucionalismo nos países latino-americanos. A fundamentação base utilizada foi o artigo científico Paradigmas do Novo Constitucionalismo Latino-Americano, dos autores Ricardo Stanziola Vieira e Charles Alexandre Souza Armada. Nós vamos falar sobre o novo constitucionalismo na América Latina, mas é importante, antes de adentrarmos no assunto propriamente dito, pensarmos um pouco sobre o significado que é ser América Latina. É um território de povos falantes da língua principalmente espanhola e português, né? São 20 países que compõem o território da América Latina e é importante que nós pensarmos, né, sobre o que significou esse processo que a gente conhece como descobrimento, mas a verdade é que a gente precisa desconstruir esse conceito, porque o que ocorreu na América Latina foi um processo de invasão, né? Uma imposição colonial em que os povos europeus, uma perspectiva eurocentrista, uma perspectiva dominante de que os povos que aqui existiam eram inferiores, realizaram um brutal processo de colonização, né? Realizaram um processo muito violento, né, sobre esse território, expoliando as riquezas que aqui existiam e dizimando os povos deste continente. Então o que a gente precisa entender é que aqui não houve descobrimento, né, mas sim processo de invasão, processo de colonização, e que já existiam povos neste continente, nesse território, que a gente deve chamar de povos originários, né, indígenas, que possuíam uma cultura, que possuíam uma forma de vida, e quando os europeus aqui chegaram, fizeram um processo de imposição da sua cultura branca, né, em razão daquilo que já existia aqui, e isto produziu consequências extremamente ruins, né, extremamente prejudiciais para esses povos. Uma das consequências foi a dizimação desses povos, né, e uma imposição cultural de uma cultura europeia, uma ocidentalização da cultura sobre a América Latina. Então, um segundo conceito que a gente precisa desconstruir, né, é essa ocidentalização. A gente precisa de desocidentalizar, né, a ideia de que aqui não havia cultura, que aqui não havia tradição, que aqui não havia povos que existiu de uma forma peculiar e, portanto, o que ocorreu foi um processo de imposição à cultura que teve consequências aí ao longo da formação histórica da América Latina. Então, para a gente poder pensar hoje, a gente precisa compreender que este é um processo histórico, né, e que o hoje se articula ao passado e, portanto, o novo constitucionalismo ele é uma tentativa de acertar contas com esse passado, no sentido de construir um resgate histórico das tradições, né, e da cultura desses povos originários. É a partir da década de 1980 que surge nos países latino-americanos um movimento para a reforma ou elaboração de novas constituições, que, diferentemente do período anterior, abrangem inovações relevantes, dando destaque para as constituições da Bolívia, do Equador e da Venezuela. Ao analisarmos essas constituições, a gente percebe que houve uma ruptura com o tradicionalismo colonial, bem como a busca pelo reconhecimento da importância dos povos originários na formação do continente. Aí a gente vê que esse movimento foi uma busca incessante, uma luta da sociedade e dos povos originários que passaram a questionar o autoritarismo e a democracia formal que excluiu grande parte da população nacional. A partir desse processo que foram instituídos novos e importantes direitos que abrangeram diversos e importantes aspectos da vida social. Esse movimento, esse processo,
é o que a gente conhece como novo constitucionalismo e é referência para diversos países que buscam passar pelos processos de redemocratização. O constitucionalismo dos países latino-americanos, em relação às reformas constitucionais, eles podem ser divididos em 3 ciclos. O primeiro ciclo ele é caracterizado pelo multiculturalismo e as novas demandas indígenas. Como exemplo disso, podemos citar as constituições da Guatemala em 1985, Nicarágua em 1987 e Brasil em 1988. O segundo ciclo ele é caracterizado pela afirmação do direito individual e coletivo, a identidade e diversidade cultural, além do desenvolvimento de conceitos de nação multiétnica, multicultural e Estado pluricultural, que há um reconhecimento, né, não só de uma cultura como a correta, agora temos aqui um reconhecimento da diversidade dessas culturas. Como exemplo, podemos citar a Constituição do Peru em 1983, a Colômbia em 1891, México e Paraguai em 1992, a Bolívia e a Argentina em 1994, o Equador em 1996 e 1998 e a Venezuela em 1999. O terceiro ciclo se trata da refundação do Estado Nacional. Agora o objetivo é o reconhecimento das raízes culturais milenares dos povos indígenas. Processo este que foi ignorado no primeiro momento da fundação da República. Então torna-se um grande desafio histórico por fim ao colonialismo através da retomada dessas diversas culturas, dessas raízes milenares indígenas. Este processo ele tem relação com os movimentos populares e sociais que lutam justamente pela ampliação da democracia e de mais direitos, né? Como foi visto aqui na parte histórica, foram países que passaram por processos ditatoriais, processo de suprimir direitos, e agora há uma luta popular e social para ampliar essa democracia e ampliar os direitos. No estudo dos modelos do novo constitucionalismo latino-americano, ou seja, as cartas constitucionais na América Latina, os autores eles trazem aspectos importantes e preliminarmente podemos citar aí que esse movimento ele buscou romper com o legado colonialista, né, que ocorreu no passado, na história da América Latina, contou ainda com uma efetiva articulação dos povos indígenas e participação da sociedade em geral e procurou ampliar e consolidar direitos fundamentais que anteriormente, ou seja, no passado, foram negados aos povos originários e à sociedade em geral, né? O estudo, então, ele opta por diferenciar os textos constitucionais em 2 aspectos. E aí ele usa elementos comuns formais e elementos comuns materiais. Em relação às características aí dos elementos formais, nós podemos citar o conteúdo inovador, né, a amplitude, complexidade e a rigidez. Em relação ao conteúdo inovador, nós podemos citar aí os avanços em relação à proteção ambiental e as diversas culturas e povos. Sobre a amplitude presente nessas cartas constitucionais, nós podemos destacar aí os longos textos, né? Contudo, a gente não deve considerar como textos prolixos. Na verdade, a necessidade do constituinte em expressar claramente a sua vontade. Sobre a complexidade dos textos constitucionais, trata-se de uma complexidade técnico-formal. Na verdade, são tentativas de democratizar e descentralizar o poder estatal, possibilitando assim a participação da sociedade civil organizada. E com relação à rigidez nesse processo constitucional, refere-se às reformas dos poderes constituídos. Esse processo ele evita mudança constitucional a partir dos poderes constituídos, mas a necessidade de um poder constituinte original. Na verdade, busca-se evitar deste modo a usurpação do poder do Estado por grupos políticos. Em relação aos elementos comuns materiais presentes nos textos constitucionais latino-americanos,
na verdade, são tentativas de construir instrumentos que possibilitem um governo participativo inexistente em outros tempos. A inovação está aqui no estabelecimento de mecanismos de legitimidade e controle do poder constituído. Então, considerando os debates sobre o novo constitucionalismo e todos os desafios que esse processo impõe, resta-nos pensar um pouco sobre o processo, os desafios que é a implementação deste largo processo, né, desse processo de renovação, vamos dizer assim, do constitucionalismo em relação ao constitucionalismo tradicional que vigorou anteriormente, século XIX, século XX. Mas é importante nós pensarmos que a América Latina é um território atravessado por contradições em sua formação histórica, um território em que nós temos, ao longo de toda a sua formação, após a invasão dos europeus nesse território, uma imposição cultural, um culturalismo, né, em que se impõe culturalmente a cultura europeia sobre os povos originários. Portanto, pensar no novo constitucionalismo é pensar nos desafios que é o resgate dessa cultura, pensar na diversidade, na pluralidade étnica que é composta a América Latina, no sentido de que daqui para frente, que doravante, nós tenhamos um território marcado por um constitucionalismo em que nós deixemos para trás todas essas marcas históricas autoritárias e consigamos construir novas relações jurídicas e um novo constitucionalismo em que seja possível abarcar, seja possível incluir todas as tradições culturais, todos os povos originários que têm uma ancestralidade e que nós possamos, nesse sentido, construir então novas relações jurídicas de maneira que o povo latino-americano possa se ver representado neste novo constitucionalismo, que é um grande desafio, considerando toda a tradição cultural, política, autoritária que nós temos no nosso continente. Avançar nesse sentido é preciso.